Vamos continuar. Aí, olhando a história da igreja, passa lá, Jesus volta ao céu, a igreja caminha, ainda no governo de Roma, em todo o Novo Testamento, Atos 8:4, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Qual é a realidade da igreja no Novo Testamento? Logo que a igreja iniciou, Atos 8, a igreja está perseguida, dispersa, não podia nem morar em suas casas direito, tinham que viajar, e foi bom nesse momento aqui, que os apóstolos não foram perseguidos, só o povo, hein? Os pastores não foram perseguidos, só o povo de Deus. O povo assustou agora. Está na palavra, é isso mesmo, nesse momento. Mas depois os apóstolos também foram, fica tranquilo, a luta é maior depois. Agora, por quem eles foram perseguidos? Não foi pelo governo, foi pelas autoridades religiosas. Inclusive, antes de ser o apóstolo Paulo, o Saulo era um dos líderes que estava ali perseguindo a igreja. Olha a fé do povo de Deus no Novo Testamento, sendo perseguidos, dispersos, viajando de um lugar para o outro, fugindo, mas crescendo, sendo avivado e sendo usados por Deus. Olha a fé do povo de Deus nessa pandemia, como é que está? No meio dessas crises políticas, como é que está o povo de Deus? Está aparecendo mais os zelotes, querendo puxar a espada, a arma, querendo guerrear? Ou como Jesus dizendo, olha, dê a César o que é de César, meu reino não é deste mundo. Eu acho interessante que o governo aqui, ele não interfere na fé. É outra coisa que o nosso Estado precisa aprender. Não querer nos proibir de crer, se isso é pecado ou não é. Não querer interferir na educação do meu filho. Aqui não é o governo que está perseguindo, os próprios líderes religiosos. E o povo de Deus, vivendo a fé, sendo perseguidos, o que é que eles estão fazendo? Pregando a palavra por onde quer que fossem. A pandemia está difícil, o tempo passa e continua a pandemia. Como é que está o povo de Deus na Filadélfia, Léo? Pregando a palavra com pandemia cada dia. A economia está difícil, Léo. O negócio é a gente ver, trabalho, a inflação. Como é que está o povo de Deus na Filadélfia? Pregando a palavra de Deus, ajudando uns aos outros. A crise política está terrível no Brasil, Léo. A gente está vendo essas coisas aí, essas questões de governo, toda a polarização. E como é que está o povo de Deus aí na Filadélfia? Pregando a palavra de Deus, dizendo que o nosso reino não é deste mundo. Vamos andar mais um pouco? Aí tem algumas orientações no Novo Testamento para nós, a fé do povo de Deus no Novo Testamento. Romanos 13, coloca o texto para nós aí, versículo 1 ao 7. Esse eu só vou ler e dar algumas observações rápidas aqui para a gente. Olha o que a palavra de Deus diz aqui para o povo, a igreja já organizada neste momento aqui em Roma. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Jesus disse lá atrás, dê a César o que é de César. Então, como cidadão, um cristão faz o quê? Cumpre seus deveres. Inclusive pagar imposto, né? Eu sei que você não gosta, fala a verdade. Está abusivo, tal. Lute, né, pelos seus direitos, buscar, mas a gente tem que seguir as leis. Aí você pisa no pé, às vezes demais, e não vê. Ontem eu estava indo no lugar ali, e rapaz, a hora que você tira o olho daquele, pedi até a palavra, velocímetro lá, você tira o olho daquilo, quando eu vejo, já estou em 87, aí eu olho para frente, está o guardinha lá, eu estou esperando ela chegar em casa. Oh, Senhor, podia dar de oferta, olha o que eu fiz. A gente fica assim, oh, meu, o que eu fiz? Algum pecado? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por elas estabelecidas. Observação, não está dizendo que Deus colocou essa ou aquela pessoa. Tem gente que fala, não, esse é o de Deus, não existe. O texto está dizendo que as autoridades, a instituição, a organização, o reino celeste, o reino de Deus é estabelecido. Tem o arcanjo, tem o anjo, é tudo organizado. As autoridades, o princípio aqui é de autoridade, não significa que possa ter pessoas que exerçam a autoridade de forma diferente, e você não goste delas, obrigue para tirá-las também, é diferente, ok? Abuso de autoridades há por causa dos seres humanos.
Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser que pratiquem o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, ou pelo menos devia ser. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Olha a questão da justiça que é feita, da punição. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. A gente vê, às vezes, essa falta aqui na parte das autoridades, do governo, né? A justiça, né? Realmente punindo, fazendo justiça contra os criminosos, a corrupção. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas como cristãos, mas também por questão de consciência. Eu respeito as leis em primeiro lugar, por causa do princípio de autoridade. Você, filho, eu respeito os meus pais, porque eles têm autoridade sobre a minha vida. Você, funcionário, eu respeito o seu patrão, e assim por diante. Você, membro da igreja, respeita os seus líderes, e assim por diante. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Outro exemplo de orientação para as nossas vidas, 1 Timóteo 2, coloca aí 1-4. Esse texto, ele fala de recomendações para o culto da igreja. Nós estamos em culto no dia de hoje, ok? Nesse momento. Esse texto é uma recomendação para o culto da igreja, para momentos de culto. E o que eles orientam para esse momento de culto? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Tempo de oração. Eu sempre estou pegando no pé dos líderes, aquele que vai abrir o culto, que vai dirigir o louvor, que vai fazer o meio. Ore, chame a igreja para orar. Porque às vezes eu falo que a gente é ouvinte de oração. A gente fala, às vezes até aquele chamado culto de oração, você canta, prega, dança, pula, tira oferta, só não ora. Né? E o que está dizendo? Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. Tem que orar, ter tempo de oração de verdade. E por quem? Por todos os homens, todos. Pensa comigo, tem grupos que nós não oramos. Alguns grupos da sociedade. É ou não é? Lembra aí de grupos que você não ora, para que Deus os salve e os alcance. Às vezes a gente tem até preconceito, raiva, mas não é a fé do povo de Deus isso. Porque o povo de Deus ora e intercede por todos os homens, e também, diz o texto, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade. Então devemos também colocar nas nossas orações todas as autoridades. Que o Senhor abençoe, nós pegando no nosso país, os poderes, nessas crises que a gente vê, o legislativo, o executivo, o judiciário, que o Senhor abençoe a nossa nação. A gente tem orado em casa, as nossas vidas, a gente juntos, lembrando da igreja, lembrando de tudo, mas a gente tem colocado o nome do nosso país, orando pelo mundo sim, mas Senhor, abençoa a nossa nação. Isso é papel da igreja. Quantos têm orado? Não precisa levantar, né? Nas suas orações em casa, mas até no nosso momento de culto de igreja, orando pelo país, orando pelas autoridades. E por que a gente tem que orar, gente? Diz o texto, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E aí o mundo vê dessa forma, falta de vacinação, e às vezes eles lá brigando entre eles, e a gente entrando no meio da briga. Não. A gente, Senhor, tenha misericórdia de nós. Manifesta a tua graça, Senhor, sobre essa nação. Amém, gente? Mas às vezes não. A gente está virando partidário. A gente está exercendo só o direito de cidadão da terra, né? Campanha política, guerra, brigando. Uma vez a gente foi tocar numa cidade, acho que foi lá na cidade do Isaac, lá em Cocos, lá. O ônibus da banda chegou, naquela época fazia comício, né? E podia ter shows, e o ônibus da banda chegou, gente, eu não sei se foi lá em Cocos, mas foi naquelas regiões, e a guerra política era tanto, que o partido, o povo que
os eleitores do partido contrário, né, começaram a jogar pedra no ônibus, gente. A gente falou, nossa, vamos morrer apedrejado aqui. Aí sai o dono da banda lá para conversar com o povo, para nos livrar daquela situação. Então, às vezes as pessoas estão tão envolvidas numa coisa complicada. Agora, quando você vê o povo de Deus deixando de exercer aquilo que é a sua função e entrando nisso, fica mais complicado ainda. Concorda, gente? Então, orem. Para quê? Para que tenhamos uma vida mais tranquila, mas também tem um outro motivo. Então, nós oramos para que o país seja mais abençoado, mas oramos também porque é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só estou lendo o texto bíblico.